Olá! Quando nós falamos no termo materiais fotônicos, o que é que vem na sua cabeça? Talvez você pense no momento em fotografia, pela semelhança do termo material fotônico, fotografia. Mas a verdade é que os materiais fotônicos são materiais que apresentam propriedades ópticas avançadas, das quais nós podemos destacar, por exemplo, uma delas, a luminescência, a emissão de luz. E agora talvez você já correlacione um pouco mais com algo que talvez nós estejamos mais familiarizados, como a emissão de luz de uma lâmpada, como a luz que nós podemos ver nos LEDs, que nós podemos ver nos televisores, que nós podemos ver nos computadores. Mas a luminescência, ela tem uma raiz que vai muito além disso. Uma das possíveis origens do fenômeno de luminescência é pelas transições eletrônicas que acontecem lá nos elétrons, lá nos átomos, no interior dos átomos. E é na construção de materiais fotônicos com propriedade luminescente que consistiu o meu trabalho de doutorado. Passada esta breve introdução, muito prazer, meu nome é Matheus Vicente, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Química pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente estou em fase de finalização. Pude trabalhar também em parceria com o Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista, campus Araraquara, a Unesp do campus Araraquara. E hoje eu posso trazer para vocês um pouquinho dos meus resultados. Pois então, muito bem. O fato é que os materiais ópticos eles têm chamado muito a atenção dos pesquisadores nos últimos anos por causa da sua possibilidade de aplicação nas áreas mais diversas. Aqui nós podemos citar imageamento biológico na área de biomedicina, podemos citar embalagens anti-falsificação para produtos de alto valor, dentre muitos outros. O fato é que a gama de aplicações possíveis para esses materiais é imensa. No caso do meu trabalho, eu pude trabalhar com o desenvolvimento de nanocompósitos utilizando acetato butirato de celulose, que é uma espécie de bioplástico derivado da celulose, juntamente com partículas luminescentes de fluoreto de hidro e sódio dopados com itérbio e érbio. Apesar do nome confuso, foram essas as partículas que eu sintetizei e que têm essa propriedade de luminescência. Mas essa luminescência ela só acontece quando essas partículas são irradiadas por uma radiação infravermelho. E a radiação infravermelho ela não é visível a olho nu. Entretanto, quando essa radiação infravermelho entra em contato com essas partículas, elas apresentam essa luminescência e emitem uma luz verde. Incorporando essas partículas no bioplástico, foi possível desenvolver então um filme polimérico luminescente. Mas como é que essas partículas elas foram produzidas? Como é que essas partículas foram sintetizadas? Pois bem, existe na literatura uma ampla gama de processos, uma ampla gama de procedimentos que puderam ser utilizados. E nós, no nosso trabalho, nos amparamos na via hidrotermal, que é uma rota simples, fácil, rápida e eficiente para produzir essas partículas. Depois de produzir as partículas, é claro, foi necessário verificar se elas realmente exibiam a propriedade mais importante, que é a luminescência. E conforme vocês podem observar nos resultados, é possível perceber que sim, as partículas mantêm a sua luminescência, na verdade, apresentam a luminescência, e mais importante do que simplesmente apresentar essa luminescência é que essas partículas conservassem essa luminescência quando elas fossem incorporadas nesse bioplástico. E juntamente nesse trabalho, conseguimos fazer isso também. Então aqui nós podemos observar na imagem os filmes apresentando essa luminescência das partículas. Mas não bastava que as partículas e o filme tivessem essa propriedade luminescente. Também era necessário garantir que esse filme pudesse ter propriedades de resistência mecânica que fossem minimamente aceitáveis. Então nós avaliamos as propriedades térmicas e de resistência mecânica desse material. Para garantir que os filmes apresentassem uma boa resistência mecânica e um bom comportamento térmico, foram testados dois aditivos. Um deles, conhecido como Twin 80, que é um surfactante muito utilizado na indústria, e o outro conhecido como dioctilsulfosuccinato de sódio, abreviado pela sigla DSS. Os dois aditivos foram testados nesse filme
e foram avaliadas as suas propriedades de luminescência, suas propriedades mecânicas, suas propriedades térmicas, bem como a sua incorporação no meio. E foi observado que dentre esses dois aditivos, o Twin 80 teve a melhor compatibilidade com o sistema, podendo obter então um sistema com boa propriedade mecânica, com boa propriedade térmica e ainda assim garantindo uma boa luminescência. Com base nos resultados, nós podemos observar que, além das propriedades bem garantidas, os filmes também eles eram bastante homogêneos, sem problemas em relação à incorporação, com partículas bem dispersas, com partículas bem distribuídas e conservando bem as propriedades desejadas. Tendo em vista os melhores resultados, os filmes que apresentaram esses melhores resultados foram selecionados e foram avaliados quanto à possibilidade de aplicação em termometria luminescente. Uma coisa interessante sobre os termômetros luminescentes é que isso abre precedentes para monitoramento da temperatura sem a necessidade de contato. Então, apenas incidindo um laser infravermelho sobre a região, é possível avaliar a sua temperatura sem contato, o que garante uma técnica muito pouco invasiva ou nada invasiva, a depender da aplicação. Isso é muito interessante, especialmente para a área da saúde. Infelizmente, os resultados que nós observamos em relação à luminescência, a termometria luminescente, na verdade, não foram os melhores. Houve muita discrepância em relação aos resultados, mas isso não impede que esses materiais possam ser aplicados para outros tipos de aplicação, como, por exemplo, sensores, LEDs e outras aplicações fotônicas futuras. Esse trabalho ele pôde abrir precedentes para que novas pesquisas na área de materiais luminescentes possam ser feitas. Espero que tenha gostado do vídeo, obrigado e até mais.